Por favor, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e vamos abrir no profeta Isaías, conforme está aí na tela. Isaías, capítulo 9, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Oremos. Senhor amado, nós estamos aqui na Tua casa te cultuando, te dando toda a honra e glória. Senhor, que neste momento, meu Pai, o Teu Santo Espírito venha tocar em nós, nos iluminando os olhos para a Tua palavra, Senhor. Somente Teu Espírito tem liberdade neste lugar. Guarda, meu Pai, a entrada da igreja, o estacionamento, os pequeninos lá em cima. Que o Teu Santo Espírito venha, meu Pai, agir nesse momento através da exposição da Tua palavra. Fala conosco e usa o pregador como instrumento nas Tuas mãos. E nós oramos em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. E graças a Deus. Podeis sentar, dando glória a Deus. Dando glórias ao Senhor. Dando glória a Deus. Deus é maravilhoso e nós estamos diante da palavra do Senhor, onde acabamos de ler essa promessa maravilhosa que Isaías aqui relata, sobre o nascimento e o reinado do príncipe da paz, do Senhor Jesus. E nós, nessa época, estamos celebrando o nascimento do Salvador. Mas hoje nós temos a oportunidade, como igreja, de celebrarmos Jesus, celebrarmos a vinda do Messias. Quantos são os lares que não conseguem, de fato, desfrutar por vários motivos de um momento de honrar ao Senhor Jesus? Nós estamos prestes a ouvir fogos daqui a uns dias, é ou não é? Aonde o mundo inteiro estará celebrando um novo ano. Muito mais ainda, incomparavelmente mais, nós devemos celebrar o Natal, celebrar a vinda do Senhor Jesus.
com muito mais motivação, alegria, satisfação, soltando fogos no nosso coração pelo nascimento do Senhor. Deus vindo à terra, o Senhor encarnando, vindo e habitando entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Nós hoje, nesse culto, nessa reflexão, nós queremos honrar ao Senhor dos Senhores, honrar e adorar ao Senhor Jesus nesse lugar. E quando nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor juntos, nós aqui sempre vamos cultuar ao Senhor e glorificar a Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra e glória. E nesse texto, que fala sobre o nascimento do nosso Senhor, diz que o povo que andava em trevas viu grande luz. Você imagina a sua vida sem o Senhor? Sem o grande encontro do toque do Senhor Jesus nas nossas vidas? Nós estávamos num caminho de morte eterna. Eu fiquei pensando esses dias em algo terrível que aconteceu na história da humanidade, aonde havia aqueles campos de concentração do nazismo, e havia uma fila indo para as câmaras da morte. Aquela fila onde um a um ia entrando e perdendo a sua vida. Espiritualmente nós estamos dessa mesma maneira, nessa fila, caminhando para a morte. Mas o grande amor do Senhor, o grande presente de Deus, veio ao mundo, e nós recebemos o Senhor na nossa vida. O Senhor nos tirou. Você imagina você como aquelas pessoas naquela fila, e vem a mão de Deus e te tira da fila, e te dá um novo caminho, o caminho da vida, o caminho que nós temos somente nele, em Jesus. E Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e o Senhor nos abençoou, e nós devemos glorificar a Deus todos os dias por isso. Quando nós vemos na palavra do Senhor, lá em Gênesis, a primeira promessa messiânica, aonde Satanás ouve algo que abala o reino espiritual, uma promessa que o descendente da mulher viria. E a partir daquele momento, todos os dias, Satanás ficou em sofrimento. Porque será que é hoje? Nascendo uma criança, as promessas foram se cumprindo. E diz a palavra do Senhor em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus ferindo a cabeça de Satanás. O Senhor governando sobre todas as coisas. E o povo que andava em trevas viu grande luz. Assim está sendo nas nossas vidas. E aos que viviam na região da sombra da morte, como essa fila que eu acabei de dizer, resplandeceu-lhes a luz. Veja, hoje nós temos uma oportunidade de celebrar o Natal, que foi celebrado ontem, a véspera, anteontem. Nós hoje temos na igreja a oportunidade de agradecer ao Senhor juntos, como Assembleia dos Santos, pela obra do Senhor, por Ele ter vindo ao mundo. A maior prova de amor do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça nesse caminho de morte, mas tem o quê? Um novo caminho, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus por isso.
Mas Deus tem algo para ministrar ao nosso coração, de como nós temos reagido, encarado esse momento, um momento precioso. E nós temos esse acontecimento que nós devemos celebrar, o Natal, da mesma forma a Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor. E diz a palavra de Deus que no versículo 3, tens multiplicado este povo alegria, e lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os desposos. Versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Se reportando ao grande livramento que o Senhor deu ao povo de Israel, por liderança de Gideão, onde os midianitas estavam oprimindo, tudo o que eles faziam era roubado, havia uma opressão, trevas puras. E o Senhor levanta Gideão. Quem libertou o povo foi o Senhor. Da mesma forma, aquela opressão que estava sobre Israel naquele momento, por desobediência, o anjo do Senhor aparece a esse homem, e ele fala, a minha família é a menor de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Como pode isso acontecer? E Deus dá prova que era ele que estava falando. E Gideão, aquele homem limitado, reconhecendo a sua limitação, ele aceita o desafio e segue adiante. E o Senhor não permite que Israel se reunisse em todo o seu número de guerreiros, mas apenas 300 separados, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Para que Israel não falasse, não, é por conta da quantidade que nós temos, nós conseguimos, não. Tudo que nós temos é a graça de Deus, é o agir do Senhor. Jesus encarnando, é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que, dessa mesma forma, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, como nos dias dos midianitas. Da mesma forma o Senhor completa e fazendo essa obra nas nossas vidas. E você já leu sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vamos para Lucas, depois nós vamos voltar para Isaías. Mas logo no capítulo 1 de Lucas, é predito o nascimento do Senhor Jesus. E diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, do versículo 26, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, o que ele disse? Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela começa a ter reações e, obviamente, se perturbando no seu coração. Mas diz a palavra do Senhor no versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E ela tem os seus questionamentos naturais, mas diz a palavra do Senhor no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Senhor falando com ela, dando essa promessa, e nós sabemos que houve o sim de Maria no versículo 38, onde ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Predito o nascimento do Senhor Jesus, de uma forma maravilhosa, Maria sendo escolhida pelo Senhor. E diz a palavra de Deus que nesse grande momento do nascimento do Senhor, no capítulo 2, você pode acompanhar comigo.
nesse momento do nascimento do Senhor Jesus. Versículo 8 fala de algo maravilhoso que aconteceu. Diz no versículo 8, havia naquela mesma região o quê? Pastores, você está acompanhando comigo? Que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Estavam lá, fazendo o seu trabalho. E um anjo do Senhor, olha o que aconteceu. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E o que aconteceu, amados? A glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Você imagina essa cena? Eles estavam cuidando das ovelhas e desce o anjo. O anjo do Senhor desce. Aonde naquela vigília da noite estava a escuridão, brilhou uma luz, algo sobrenatural. E eles ficaram espantados com isso. E não era por menos, eu também ficaria. Você, uau! E diz a palavra do Senhor, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago o quê? O que diz o versículo 10? Boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, no mesmo dia do nascimento, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E diz assim, versículo 12, isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura, e subitamente, versículo 13, olha que maravilha. Versículo 13 diz que um coral celestial apareceu para eles. Você crê que esse coral existe em cada momento que o povo do Senhor se reúne? Nesse momento, se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós veríamos as miríades celestiais, louvando e engrandecendo ao Senhor, junto conosco. E diz a palavra do Senhor, e subitamente apareceu com o anjo o quê? Uma multidão da milícia celestial, louvando, adorando, cantando, louvando a Deus. E o que eles estavam dizendo na sua canção? Glória a Deus das maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O nascimento do Senhor Jesus, o Natal foi celebrado no céu. O Natal mexeu com o reino espiritual. Os anjos, todos eles estavam dizendo a mesma coisa. Glória a Deus das maiores alturas. Você pode dizer o mesmo que os anjos disseram no dia do nascimento do Senhor? Glória a Deus das maiores alturas. Glória a Deus das maiores alturas. Ele vive, Ele veio, Ele chegou. O céu estava em festa. E diz, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Deus quer bem. Quer o nosso bem. Os anjos estavam cantando isso. Nesse coral celestial. Imagina esses pastores pegam de surpresa, na vigília da noite, recebendo, e eles conheciam as promessas, a palavra. E o que diz a palavra do Senhor? E ausentando-se deles os anjos, para onde, amados? Para onde? Para o céu. Eles desceram, iluminaram, deram um recado, e subiram para o céu. Diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, a cidade de Davi, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente achar o Maria e José e a criança deitada na manjedoura, conforme o anjo tinha dito. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Também é o mesmo testemunho que nós estamos ouvindo aqui. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, de que maneira, amados? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. E dali por diante eles evangelizaram e falaram, olha, chegou o Messias. Ele nasceu. O que tudo estava ali como sombra no Antigo Testamento, tudo que ocorria no Antigo Testamento serviu como sombra para aquele grande momento do nascimento do Senhor Jesus. Que você, ao ouvir os fogos
e até celebrar o ano que vai chegar. Se lembre que nós devemos celebrar o Natal com muito mais alegria, com muito mais gratidão do que uma simples passagem de ano. Eu celebro, eu agradeço, Senhor, tomo 2022 nas tuas mãos, feliz ano novo, beijo minha esposa, a nossa filha, amém. Mas o Natal está acima disso tudo. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O anjo aparece a esses homens, Deus providenciando mais testemunhas para o acontecimento. Deus mesmo falando, olha, fala para eles, está tanta festa no céu que o céu desceu. Tanta festa no céu que aqueles pastores foram impactados. E veja, eles foram escolhidos para isso. Não foram escolhidos entre os grandes de Israel, os sacerdotes, os sábios, não, escolheram aqueles homens. Nem muito menos os orgulhosos fariseus. Mas os pastores que estavam cuidando das ovelhas receberam esse presente, desse anúncio, conforme nós acabamos de ler. Eles estavam com alegria. E a palavra do Senhor é maravilhosa, e eu encorajo você a ler a palavra do Senhor, a ter a sua leitura diária, e procurar ocupar o seu tempo, que o Senhor nos ajude nisso. O tempo é precioso, mas nós devemos ocupar o nosso tempo de uma forma mais preciosa ainda. E diz a Bíblia que quando Jesus foi apresentado no templo, um homem chamado Simeão, no mesmo capítulo, no versículo 25, diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe revelou que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E ele, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e Simeão o tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz, conforme as crianças cantaram, luz, luz, para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão falou, pode me despedir, agora se cumpriu. E havia uma idosa chamada Ana, profetiza no versículo 36, ela com seus dias avançados, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, que era viúva, de quantos anos, irmãos? 84, você já chegou lá? 84 anos, olha a característica dessa serva de Deus, com 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. 84 anos fazendo a obra de Deus. Você quer chegar a 84 anos fazendo a obra de Deus? Hein? Perseverando em jejum e oração? Ah, mas 84 é cheio de remédio, né? Não deixa de tomar, né? Deus pode nos tirar esse mal. A gente precisa aqui pegar um exemplo como esse, né, pastor Décio? E perseverar até o fim, fazendo a obra do Senhor e adorando a Deus. Mais um acontecimento que ocorre mais para frente, você vai ver um relato em Mateus, onde você pode acompanhar comigo, e eu gostaria de, nesse texto, fazer algumas observações sobre o nascimento do Senhor. Versículo 23 de Mateus 1 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus vindo até nós.
O Natal é um presente de Deus para nós. É o Senhor vindo e nos abençoando. Mas olha no capítulo 2, a visita dos magos. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, esse Herodes aqui é o grande, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Estava mentindo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Veja a visita desses homens, que vieram de longe, homens que estudavam os astros, indica aqui astrônomos, conheciam que algo estava acontecendo diferente, uma nova estrela surgiu no céu. E eles recebendo essa direção para poder chegar até o rei dos judeus, porque ele já chega falando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? A Bíblia não fala que são 3, nem que são reis. Existem linhas até que falam os nomes deles, mas não é o foco aqui, a Bíblia não relata isso. Mas o importante é que eles vieram para adorar ao Rei dos Reis. Eles vieram para adorar, e interessante que eles não foram direto para onde Jesus tinha nascido. Eles foram encontrar Herodes, estiveram em contato com os principais sacerdotes e escribas. Veja que interessante. Para chegar até Jesus, primeiro precisa passar pela palavra de Deus. Porque através da palavra nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos Jesus através das Escrituras. E eles foram lá para saber detalhes. E aonde que eles receberam a orientação? Foi na palavra. Foi naquilo que Miqueias já tinha profetizado. E eles falavam assim, eles foram convocados, todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagando onde o Cristo deveria nascer. Aonde que eles leram? Eles leram na palavra. E diz assim: em Belém da Judéia, responderam ele, porque assim está escrito. Assim está escrito, por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum. Então, ali estava a direção para poder chegar até Jesus. É voltando para as Escrituras. E aqueles homens, eles apenas informaram essa grande notícia da palavra de Deus, do local onde o Cristo haveria de nascer.
Mas eles, quando chegaram, eles falam: onde está o recém-nascido? Já nasceu, já está entre nós. E eles seguem, mas Herodes, um homem mau, louco, matou a sua esposa, ele matou os seus filhos com medo de perder o poder. E ele foi ameaçado nesse momento, porque os magos chegaram dizendo: nasceu o rei dos judeus, e ele era o rei. E ele chega e todo o povo ficou alvoroçado nesse momento, porque sabia das reações desse homem mau. E ele chega para aqueles homens: olha, vocês descobrem, mas depois vocês voltam para me falar, porque eu quero adorá-lo. Estava mentindo, ele estava com o intuito de matar o menino Jesus. Mas eles seguiram viagem, eles foram e partiram, e aparece novamente a estrela e os precedia, e parou exatamente onde estava o menino, e vendo eles a estrela. Isso aqui não ocorreu da mesmo dia, conforme os pastores lá em Lucas. Aqui foi tempos depois, perto de 2 anos. Não estava mais na manjedoura, entrou numa casa. Vendo eles a estrela, alegraram-se, e entrando aonde? Na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O que eles fizeram? Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E eles foram advertidos para não retornar à presença de Herodes, e eles seguiram por outro caminho. É interessante 3 reações diferentes aqui com o Natal, com o nascimento do Senhor. Primeiro, Herodes, um homem mau, que estava perseguindo Jesus. E não se espantem, porque nos nossos dias nós temos pessoas assim, que perseguem o Senhor Jesus, até os dias de hoje. Aqui, graças a Deus, nós não temos pessoas com essas características, porque senão você não estaria aqui para adorar ao Senhor. Mas no mundo que jaz no maligno, existem pessoas que perseguem, que começam a escarnecer, que fazem até filmes escarnecendo, sem saber de fato quem é Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Emanuel, que criou os céus e a terra. Ele criou tudo, Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem. O Deus eterno que abriu mão da sua glória para andar no meio de nós, a sua humilhação. E já nasce de uma forma singela, numa manjedoura. O Rei dos Reis, que criou tudo, nasce numa manjedoura. E nós vemos aqui a reação de pessoas como essa. E não se espantem, durante a sua vida você vai encontrar pessoas parecidas com Herodes. Mas é interessante que essa foi uma reação. Mas a outra reação que é muito preocupante, e nós precisamos observar a nossa vida com relação a isso, é que homens que conheciam as Escrituras, homens que sabiam das promessas, que sabiam que estava em Gênesis 3,15, sabiam que estava lá em Isaías e em Miqueias, e todos os outros profetas, sobre a lei. Eles tiveram uma reação ao nascimento do Senhor, ao Natal, de indiferença. Eles não se importaram. Diz a palavra do Senhor que chegaram homens, falando: aonde está o recém-nascido Rei dos Judeus? E depois que eles foram convocados, versículo 4 diz: todos os principais sacerdotes e escribas, todo mundo foi convocado nesse momento, todo o sinédrio, todos, para poder atender a Herodes. E diz a palavra do Senhor, eles responderam: porque assim está escrito. Mas eles tiveram indiferença. Será que nós muitas vezes ficamos parecidos com esses homens? Tendo uma reação indiferente no Natal, de saber o que realmente significa, mas a nossa reação é fria ou morna.
E nós hoje precisamos meditar e ter a oportunidade de celebrar o Senhor Jesus entre nós. Porque não somente o Senhor Jesus habitou no meio de nós, entre nós, mas o Senhor Jesus habita em nós, sobre nós, e rege toda a terra. Porque a palavra do Senhor fala que o governo estava sobre os seus ombros. E eles tiveram essa indiferença na sua reação com relação à notícia do nascimento de Jesus. Mas nós vemos a terceira reação nesse texto que nós precisamos nos espelhar. Homens gentios, vindo de longe, uma caminhada longa, não de um dia apenas, num deserto, com os seus perigos, mas eles estavam focados em adorar o Rei dos Reis. Eles não desistiram, e quando eles chegaram e ouviram da palavra, aonde havia de nascer o menino, em Belém da Judéia, eles começam a caminhar para lá, e se alegraram, porque diz a palavra que a estrela os precedia, e parou exatamente aonde estava o menino. E vendo eles, tiveram alegria. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O que eles fizeram, amados? Eles celebraram o Natal prostrados. Hoje nós temos a oportunidade de celebrar mais uma vez, prostrados, a vinda do Rei dos Reis. Prostrados em adoração, em gratidão ao Senhor, e eles adoraram e começaram a dar presentes ao Senhor. Qual é o maior presente que nós podemos dar ao nosso Deus? Nós não temos como retribuir à altura, que daremos ao Senhor por todos os benefícios, mas hoje o Senhor quer o seu coração. Filho meu, dai-me o teu coração, que você seja a própria oferta para Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. A minha vida te pertence, eu quero viver para te glorificar, eu quero viver para te adorar, para te servir, para te bendizer. E diz a palavra do Senhor que eles entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Ouro demonstrando que ele é rei. O Rei dos Reis estava ali, reconhecendo o Rei dos judeus, o Rei do universo, reconhecendo a autoridade de Rei, que o Senhor venha reinar na tua vida e na minha vida, oferecendo também incenso, aonde nós vemos nesse texto a humanidade e a divindade do Senhor, quando fala da mirra, do sofrimento, falando daquilo que estava por vir, é uma essência que preparava-os para embalsamar, mostrando o sacrifício de Cristo através da mirra, e o incenso, ele é o sumo sacerdote, representante que nós temos, o único mediador entre o homem e o Pai, que eles oferecem, reconhecendo o Senhor Jesus como Rei, como Deus, como sacrifício perfeito e suficiente para nós. E quando eles fizeram isso, eles alegraram o coração do Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de adorar e glorificar ao Senhor. Nós temos o grupo de louvor, a Renata está lá atrás. E você pode voltar para o texto inicial em Isaías 9, que diz no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amados do Senhor, o governo do Senhor, como aqueles homens entregando ouro, o Rei dos Reis, ele reina para todo sempre. Jesus não está mais com uma coroa de espinhos, e sim com a coroa de glória.
aqueles que estavam blasfemando, cuspiram em Jesus, cuspiram em Deus, bateram no Senhor, maltrataram o Deus Filho. Esses homens aqui adoraram a Ele, esses homens aqui ofertaram a Ele, esses homens honraram ao Senhor. E diz a palavra de Deus: o seu nome será maravilhoso conselheiro. Eu quero receber conselhos do Senhor. Você quer receber conselho de Jesus hoje aqui? O Espírito Santo age na igreja como conselheiro. Eu fiquei imaginando: Senhor, me dá os teus conselhos. Nós estamos terminando o ano, irmãos. Você não colocou os seus pedidos? Você quer ouvir o conselho do Senhor em relação a isso? Você pode levantar do seu lugar e adorar ao Senhor com as suas mãos agora, do seu jeito, com as suas palavras. Glorifique a Deus, glorifique ao Senhor, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Você entende que nós temos dentro de nós um maravilhoso conselheiro? Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi, o seu governo jamais terá fim. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse isso: eu sou a luz. O mundo não consegue enxergar. É loucura. Mas ele disse: olha para mim, o autor e consumador da fé. Olha firmemente para o Senhor Jesus. Amados, houve uma festa dos anjos dizendo glória a Deus nas maiores alturas. E nós devemos celebrar ao Senhor, glorificar o nome dEle e dizer glória a Deus nas maiores alturas, glória a Deus nas maiores alturas, glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Houve festa nos céus, que nesse culto tenha festa. Aleluia. No nosso coração pelo Messias, o momento mais esperado de toda a terra, o reino espiritual sendo abalado, e o mistério, o menino tinha todo o poder e autoridade, o governo estava sobre o Senhor, protegido, guardado. Quem é Herodes? Herodes foi embora, e Jesus vive até hoje, e vive eternamente, porque Ele é eterno. Herodes passou, e sabe por que existem pessoas que perseguem Jesus até hoje? Porque Ele está vivo. Porque se tivesse morto, ninguém perseguia. Ele está vivo, por isso persegue até hoje, porque Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ninguém persegue aquele que está morto, mas Ele está vivo. Ele é eterno. Ele abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, Ele veio, Ele encarnou. Você pode glorificar ao Senhor, dedicar esse culto ao Senhor, em agradecimento a Deus. Emanuel, conforme Isaías profetizou, será o nome dele. Deus Emanuel. Miqueias falando do lugar aonde viria o Rei dos Reis, Belém da Judéia. Está na palavra. Quer conhecer o Senhor Jesus? Vem para a palavra. Tem encontro com o Senhor na palavra. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Lembra da fila da morte?
é necessário passar pela porta que é Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Porque Ele é o bom pastor. Achará pastagem, Ele mesmo declarou isso. Quem vem até a mim acha descanso, acha pastagem, paz. Por quê? Porque Ele, além de ser maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte. Um menino sendo chamado Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. E a cegueira espiritual não deixou os principais sacerdotes e os escribas irem junto com aqueles homens para se prostrar diante do Messias chegado. Mas não somente isso, diz a palavra do Senhor que Ele é eterno, Pai da eternidade. Um menino sendo chamado Pai da eternidade. Jesus não passou a existir no nascimento de Maria. Ele tem o atributo da eternidade, amados. Jesus não foi criado. Ele é Criador. Ele é Deus. O nosso Deus tem um nome. O nome dele está acima de todo nome. E querendo muitos ou não, todos um dia irão se prostrar como aqueles homens se prostraram diante do Senhor. Todos um dia vão se prostrar e vão ter que se curvar. E vão declarar: Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós podemos nos antecipar e nesse culto dizer: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Glórias a Deus nas maiores alturas. Mas não para por aí. Isaías registra, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que Ele é o príncipe da paz. O mundo clama por paz, mas nós temos paz em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Talvez você não esteja desfrutando dessa paz que nós temos nele. Ele é o príncipe da paz. Não é uma paz que o mundo conhece, não. É a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente, conforme está em Filipenses. Vamos louvar ao Senhor. Ele abriu mão. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo o tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. A Ele seja honra e glória. A Ele seja todo louvor da igreja. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós estaremos nesse dia. E toda língua confessará. Toda língua. Que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Podemos declarar que Ele é o Senhor. Jesus.
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Você aí na sua casa, exalte ao Senhor junto com a igreja. Jesus, nome sobre todo nome. A Ele seja honra e glória. Nome sobre todo Seja exaltado, Senhor. Nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aleluia. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o céu está em festa junto com a igreja. Os anjos do Senhor estão dizendo Hosana, Hosana nas maiores alturas. Glórias e glórias e glórias ao nosso Deus, que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vem com a tua presença, Senhor. O nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus forte, A Ele seja honra e glória. Pai da eternidade, ao Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. ouça o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo.
está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aleluia. E veja o que diz a palavra do Senhor: e seguiam-no, estavam seguindo ele. Quem? Os exércitos que há no céu estavam seguindo o Verbo de Deus. De que maneira? Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E versículo 16 diz o seguinte: tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor. Está escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Oh glória! Vi um anjo posto em pé no sol. O nosso Senhor brilha mais do que o sol. É o Senhor dos Senhores. Você pode dar glórias ao nome dele. E diz: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. Um dia nós estaremos para todos sempre com Ele, mas para chegar lá é necessário entregar a sua vida para Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. Se você hoje deseja aí da sua casa, ou aqui até mesmo na igreja, e abrir mão do pecado, daquilo que não glorifica a Jesus, e falar: Senhor, quero me entregar a Ti, coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, a partir de hoje eu quero viver em novidade de vida. Eu confesso, Senhor, eu preciso do Teu perdão, eu preciso de misericórdia. Me tira, Senhor, dessa fila da morte e me transporta do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Eu quero viver para o Senhor Jesus. Eu quero glorificar a Ele para todo sempre. O menino Deus, o menino Rei, o nosso sumo sacerdote, a Ele seja honra e glória. Ele na cruz disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E não sabiam mesmo. Quem era aquele no madeiro? Era o Rei do universo, estava ali com os cravos nas mãos. Eu quero honrar o Senhor Jesus, fugindo da aparência do mal, lá abrindo mão de qualquer pecado e vivendo em santidade para Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a igreja se arrependa dos seus pecados e confesse ao Senhor Jesus todos os dias, e celebre o Natal todos os dias. Fala: obrigado, Senhor, porque não vivo mais eu, aleluia, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Nós sabemos da história, nós sabemos que a história não terminou na cruz. A manjedoura está vazia, a cruz ficou vazia, o sepulcro ficou vazio, mas o trono está ocupado por Ele, porque Ele reina para todo sempre. Sempre reinou e sempre reinará.
sempre reinará. E agora eu gostaria de orar. Estamos terminando mais um ano. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele está vivo. E Ele cuida de nós. Mas esse mesmo Senhor maravilhoso, Ele nos orienta a orarmos. E eu gostaria que você pegasse os seus pedidos para nós finalizarmos em oração. Mas antes de você ler os seus pedidos, vira a folha e lê os seus agradecimentos. Mas nós vamos orar porque Jesus, Ele nos orienta, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Nós precisamos orar. Você na sua casa, coloque seus pedidos, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que venha colocar a mão dele de poder. Mas nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito. Agradeça a Deus aí do seu lugar, aí na sua casa. Agradeça a Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso. Ele não nos trata segundo merecemos. Mas nós nesse momento queremos também pedir a Deus, pedir misericórdia ao Senhor. Mas nós temos algo para fazer, que é orar, que é buscar no Senhor em oração. Leia agora os seus pedidos. Diz a palavra do Senhor que nós devemos ter prática de oração por todos os homens. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Mas nós precisamos ter a prática de oração. Nós precisamos orar pelo nosso país, orar pelos governantes, por o que está por vir, que nós não sabemos, mas Deus sabe. Oremos, vamos entregar diante de Deus. E diz a palavra do Senhor que nós podemos sim orar e viver uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Você quer ter essa vida? Eu quero. Está na palavra, irmão. Tem momentos de aflição? Tem. Tem momento de luta? Tem. Mas tem momento do porto seguro. E nós podemos ter uma mansidão no nosso coração, mesmo diante de um vento, né? Nós sabemos disso. Mas isso é uma outra mensagem. Nós temos paz no meio de várias situações que ocorrem em nossa vida, mas nós vamos orar. Eu gostaria de pedir para me ajudar aqui com a caixa, o diácono Heber, Fernando, por favor. Durante o ano depositados aqui, a fé do povo de Deus nesses pedidos. Você está com seus pedidos em mãos, ou no seu coração, se você não conseguiu escrever, mas nós vamos pedir agora. Vocês podem levantar, acho que fica leve, não fica? Estenda a sua mão em direção ao altar e creia que o Senhor, Ele cuida de nós. Guarde esse papel com os agradecimentos dos seus pedidos e vamos pedir ao Senhor, mas que nesse momento você não só ouça, mas que você abra a sua boca e peça ao Senhor aquilo que você escreveu como os seus pedidos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, quase finalizando esse ano, com ações de graça, como está na Tua palavra, Senhor, com prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças.
Queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos preservou até nesse ano. Queremos te agradecer pelo consolo que o Senhor tem nos dado pelas perdas que tivemos. Queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor entrou com salvação em muitos lares e famílias. Queremos te agradecer porque o pão não faltou na nossa mesa. Aleluia. Queremos te agradecer porque a roupa não faltou no nosso corpo. Queremos te agradecer porque o teu consolo foi constante para aqueles que estavam enlutados, Senhor, que passaram por momentos de perda. Queremos te agradecer porque o teu nome tem sido glorificado a cada manhã, juntamente com as tuas misericórdias que não têm fim, porque o grande amor do Senhor nunca cessa. E aqui, meu Pai, os pedidos dos teus filhos, da igreja, meu Pai. Senhor, nós cremos que nesse momento, o Senhor, meu Pai, pode colher esses pedidos aqui, e os pedidos que estão aí nas mãos do teu povo. Opera, meu Pai, conforme a tua vontade. Glorifica o teu nome, Senhor. Que toda enfermidade seja retirada nesse momento, em nome de Jesus. As famílias que estão em trevas, que precisam ver o caminho que é Jesus, venham receber a visitação do Senhor. Entra com salvação, entra com libertação, entra com transformação, com provisão. Aqueles que estão em cativeiro financeiro, Senhor, liberta, quebra grilhões, Senhor, glorifica o teu nome. E nós queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos usar para anunciar as boas novas da salvação. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós e nos permitir falar de Ti e ser usado pelo Senhor, para que vidas, Senhor, sejam resgatadas das trevas. Porque assim como o Senhor disse, eu sou a luz do mundo, o Senhor disse para os discípulos, vós sois luz do mundo. Porque o brilho, meu Pai, que há em Ti, ele brilha através da igreja. E nós queremos, meu Pai, assumir esse compromisso contigo mais uma vez, de viver para a tua honra e glória, para o teu louvor e adoração, e dedicando a nossa vida ao Senhor, chegando a uma idade avançada, como a profetisa Ana, Senhor, que naquela idade estava perseverando em oração e jejum, e sendo usada por Ti para falar, esse é o Messias, esse menino é o Rei dos judeus, é o Salvador do mundo. Senhor, obrigado, irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada família aqui representada. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que a partir de hoje o Natal de cada um aqui seja diferente. Não seja como os principais sacerdotes e os escribas que passaram aquele momento com indiferença. Mas nós queremos nos espelhar nesses homens gentios que vieram numa terra distante, vendo a estrela brilhando do Oriente, e chegando até o Senhor, se prostraram em louvor e adoração, ofertando o que tinham de precioso. E nós queremos concluir esse culto, Senhor, ofertando o nosso coração a Ti. Erga as suas mãos e oferte a tua vida ao Senhor com as suas palavras. E agradeça a Deus pela grande oferta de amor que foi Jesus, vindo a esse mundo, que é Jesus em nós, a esperança da glória. Mas nós queremos, Senhor, ofertar nossa vida. Essa igreja, Senhor, ela Te pertence. A nossa família Te pertence. Começa agora a consagrar. Sabe aquele filho, aquela filha, aquele parente? Consagra a Deus agora. Fala, Senhor, essa vida eu declaro, ela Te pertence, Senhor. Ela Te pertence, Senhor. Eu entrego a Ti. Eu intercedo por eles. Coloca a Tua mão neles, assim como o Senhor tem colocado na minha vida.
Ore por salvação agora, porque Ele veio trazendo salvação nas suas asas. Ore por salvação, porque Deus está tocando agora. Deus está tocando agora. Deus está quebrando grilhões agora da cegueira espiritual de muitos. Muitos agora. Muitos estão sendo tocados. Os tampões dos ouvidos estão sendo tirados. Fala o nome deles agora. Fala o nome dessas moças. Fala o nome desses homens. Vai falando, porque Deus está tocando, tirando os tampões. Só Ele pode fazer isso. Nós cremos, a salvação vem do Senhor. Toca agora, Senhor. Igreja, diga nomes. É isso que o Senhor quer. Você que nos assiste, diga nomes. Diga nomes agora. Algo está acontecendo no reino espiritual. Aqueles que estavam em cativeiro, cegueira, vão ver grande luz. A luz do mundo brilhando. A luz do mundo brilhando. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Aqueles que estão em trevas agora, Senhor, liberta. Liberta, Senhor. Liberta com a tua mão de poder. Todo espírito maligno seja repreendido agora, no nome do Senhor Jesus. Senhor, vem com tua autoridade. Vem com a tua autoridade, Senhor, com o teu governo que está sobre os teus ombros. Vem tocando, quebra cadeias, despedaça grilhões. Liberta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para louvor do teu nome. O Senhor é a porta. O Senhor é a porta. Se alguém entrar pelo Senhor Jesus, será salvo. Diga: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti, na Tua palavra. Tu és a porta. Aquele que entra será salvo. Não permita vidas que nós amamos passar para a perdição eterna. Senhor, tem misericórdia. Que eles possam entrar e sair e achar pastagem do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Obrigado por esse culto. Obrigado pelo maior presente de amor, que é o Senhor vindo até nós. É a maior prova de amor. Obrigado pelo teu amor, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos tirou da fila da morte eterna. E hoje nós vivemos na luz do Senhor. Vivemos na luz. Luz do mundo que vieste à terra. Ser adorado e glorificado. Senhor, leva-nos em paz de volta aos nossos lares, debaixo da tua proteção. Que o restante desse domingo seja cheio do teu Espírito Santo. O Espírito Santo que veio sobre Maria, onde o anjo anunciou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Vem sobre a tua igreja, nos enchendo com o teu Santo Espírito, e que possamos desfrutar da tua presença, Senhor, inundando a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre. Que a igreja do Senhor diga amém e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.